Olá, bom dia a todos e bem-vindos a mais um Marcas News. Bom, o tema de hoje, da reportagem de hoje, vai tratar a saúde mental dos adolescentes, que tem se tornado um assunto muito preocupante entre estudiosos da área, os quais têm visto que os adolescentes têm relatado cada dia mais sintomas emocionais que têm ainda afetado o seu comportamento e saúde física. Aqui estão alguns pontos chaves que destacam quão grave é a situação. O ponto 1 é o aumento de transtornos emocionais, como a ansiedade e depressão. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, 10 a 20% dos adolescentes no mundo já possuem algum tipo de transtorno mental. O ponto número 2 são autolesões e pensamentos suicidas. Um número crescente de adolescentes tem relatado esse tipo de comportamento, se autolesionando para lidar com o sofrimento emocional que parte de dentro. Inclusive, a principal causa de morte entre adolescentes entre 15 e 19 anos é o suicídio. Além de problemas emocionais e psíquicos, também vemos a falta de preocupação dos adolescentes na parte de exercícios físicos e boa alimentação, o que, inclusive, outro problema, além da saúde emocional dos adolescentes hoje em dia, também vemos uma falta de preocupação na parte de alimentação saudável e exercícios físicos. A baixa prática de atividades físicas tem preocupado os especialistas, pois está relacionado com várias doenças, como doenças cardiovasculares, obesidade, como eu falei, a saúde mental. E essa foi a nossa reportagem de hoje. Ficamos por aqui. Até mais! A paz do Senhor, adolescentes! Bem-vindos a mais uma EBD. Estamos na lição 13, que tem por título Cuidando-se por Inteiro. Meu nome é Maria Eduarda. E eu sou a pastora Renata Carvalho. A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou o diácono Gilson Júnior. E eu sou o Luiz. É isso aí. E antes de iniciarmos a nossa aula, já faz aquele procedimento básico. Curtir, comentar o nosso vídeo, colocar o seu nome aqui no chat, tanto você que é matriculado, como você também que nos visita. E se você nos visita, pode colocar aqui o seu nome e da onde que você está nos assistindo. Então já comenta no vídeo, já compartilha com os amigos. E aqui nós somos a Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica em Cariacica, Campo Grande, no Espírito Santo, Brasil. Eita glória! E a aula hoje está recheada, hein, Maria Eduarda? Viu? Fica atento porque tem muita chave. Muita chave. Então, pra gente começar com esse conteúdo maravilhoso, vamos orar, gente? Amém. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que a gente possa aprender, Senhor, a importância de nos cuidarmos por inteiro, Pai, para louvarmos o Teu nome em tudo. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou eu e estou aqui para gravar a leitura bíblica, que se encontra em 1 Timóteo 4,16. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tchau! Pois é, adolescentes, hoje essa aula está recheada, uma aula com conteúdo incrível e muito atual. Vocês viram aí na reportagem que, infelizmente, hoje nós estamos vivendo um tempo de massacre, sobretudo nas emoções. Não é só adolescentes que não se cuidam fisicamente, mas que têm sido bombardeados diariamente por uma série de fatores e questões que muitas vezes vocês não estão sabendo assimilar, sabendo lidar, como romper. E é possível que nessa manhã, se eu te perguntar como vai você? E aí não é uma pergunta para dizer quando alguém passa por você e pergunta: "E aí, tá tudo bem?" Você diz: "Tá tudo bem." Não, se eu perguntasse para você hoje, para tua alma, sem você precisar me dizer: "Como vai você?" Você vai bem? Tua alma vai bem? Teu espírito vai bem? O teu corpo físico está bem? Hoje nós vamos tratar desse assunto. Você é formado por corpo, alma e espírito. É da vontade perfeita e maravilhosa de Deus que tudo isso esteja em perfeita harmonia. E nós sabemos que desde que o homem caiu lá no Éden, alma, corpo e espírito foram afetados pela queda. Por isso, hoje nós precisamos de Cristo, precisamos do Espírito Santo para nos conduzir durante essa aula a você saber se você está sendo bombardeado
bombardeado por algo na sua mente, nas suas emoções, no seu espírito. Como lidar com isso? Vocês viram na pesquisa que há uma doença silenciosa que caminha entre vocês. Hoje nós estamos vivendo um adoecimento dessa geração. Geração que não sabe como lidar com o bombardeio que está sofrendo, os efeitos comparativos, e nós vamos falar sobre isso hoje. Como está essa doença silenciosa, onde todo mundo até fala, tá tudo bem, mas na verdade está adoecido. Então responda aí para você mesmo se você tá bem. E eu já começo aqui chamando o tio Júnior para falar um pouco sobre isso. É de fato a verdade que nós estamos vivendo esse tempo em que emoções, o físico está precisando ser reestruturado, tio Júnior? Então, nós vivemos tempos, né, muito trabalhosos, né, tempos difíceis, como diz a palavra de Deus. E nós vamos estar aqui aprendendo um pouco hoje, né, adolescentes, como lidar com situações, porque, né, Luiz, todos nós temos problemas. Todos. Né? Se eu perguntar a Luiz agora, Luiz, você está passando por algum problema, né? Com certeza ele vai falar que sim. Então não importa a idade, todos nós vamos estar passando por algum tipo de problema, alguma coisa que está nos incomodando, mas são coisas que a gente precisa estar resolvendo, né? A gente precisa estar resolvendo. E nós vamos ver como resolver questões, né, sobre, claro, o título diz para nos cuidarmos por inteiro, né? Então nós vamos ver um pouco sobre os cuidados, né, do nosso corpo, os cuidados da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração, como lidar com situações, porque problemas todos nós vamos nos deparar com alguma situação complicada que nós vamos precisar estar resolvendo, ou às vezes até buscando ajuda de alguém, não é isso? E o que a gente quer falar aqui não é como se fosse um evangelho coach que você tem que resolver os seus problemas. Você é demais, você é ótimo, você é campeão, você é um vencedor, deixa seus problemas de lado. Não é isso. A gente vai tratar segundo a palavra de Deus, a gente pode caminhar, lidar com as situações difíceis da vida, lidar com os problemas, lidar com tudo isso na luz da palavra de Deus, sempre nela. E adolescentes queridos, saiba de uma coisa, é na hora da tempestade, é na hora dos fortes ventos que você vai revelar tua verdadeira estrutura. É por isso que você precisa estar estruturado na fé. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque quando o dia difícil vier, você vai revelar se a tua base conseguiu suportar o tipo de ataque que esse mundo, esse tempo, essa era, o Deus do presente século, vai fazer de tudo para que vocês se levantem para cair. Que vocês cresçam adoecidos, porque vocês são a geração do avivamento. Nós cremos assim. Então, há um forte ataque sobre a mente de vocês. Hoje, começando já aqui, tio Júnior, a falar, os adolescentes, até no ponto de vista do cuidado físico, têm deixado a desejar. Verdade. Na minha época, na idade de 10 até 15, 16, 17 anos, nós estávamos nas ruas, brincando de queimados, meninos de futebol, jogávamos vôlei, pique-bandeira. Hoje, onde estão? Você passa na rua, você não vê mais adolescentes brincando. Hoje, até eu vi uma pesquisa um dia desse, que até os olheiros de futebol dizendo que está escasso, porque havia gerações e gerações. Hoje, nem brincar mais essa geração quer. Então, até o corpo físico já está ficando inteiramente ocioso, não é não, tio Júnior? Exatamente, também, de acordo com o que a reportagem falou no começo da aula, só repetindo e reforçando aqui, que adolescentes de 11 a 17 anos, praticamente 80% deles nem praticam atividade física. 13% das crianças que são atendidas no SUS, eles já são ou acima do peso ou obesas. Uma coisa que afetou muito isso foi a pandemia também, né? Que todo mundo ficou confinado dentro de casa. Só comendo. Só comendo, consumindo conteúdo na internet. E acabou que a prática, igual você falou, de brincar na rua, de se divertir com os amigos do lado de fora, de praticar atividades físicas, meio que se extinguiu hoje em dia. Você não vê, igual você falou, crianças brincando, cuidando realmente do corpo físico. Por isso que tanta criança hoje em dia é acima do peso e até mesmo obesa. E só na pandemia, o índice de obesidade cresceu 100%, duplicou. Então, se havia, 1 milhão de obesos no Brasil, o número duplicou, passou a ser 2. E isso vem numa crescente enorme. Cada ano que passa, cresce ainda mais isso. E isso acarreta problema em tudo. Acarretar problemas na mente, vai acarretar problemas nos seus sentimentos, no seu psicológico. Vai acarretar... E aí uma coisa puxa a outra, né, Luizinho? Porque começa a guerra da autoestima.
E aí você, porque tá triste, você come, porque come, engorda, porque engordou. Ficou Agora triste. ficou triste, aí come de novo. Então você vai criando um ciclo vicioso que vai amarrando suas emoções. Existem hormônios como a endorfina que são liberados mediante atividade física. Então, numa vida ociosa, você não libera esses hormônios, que são responsáveis por boa medida de prazer. Então, você passa a não ter nenhuma alegria, você passa realmente a ficar introspectivo, porque também falta hormônio, não é só isso. Mas se você, que me ouve, é uma pessoa que não faz absolutamente nada, só fica no controle e na tela, certamente o teu corpo está arriando e você não sabe. Hormônios que precisavam ser liberados, não só para o corpo físico, mas para a própria criatividade, começam a ficar comprometidos. Ok. Depois disso, mas qual será a importância, então, bíblica de cuidar do corpo físico? O que a Bíblia diz sobre cuidar do corpo físico em si? A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Até no nosso texto áureo é Paulo falando para Timóteo que além dele cuidar do seu espiritual, dele reger as igrejas onde ele estava localizado, ele também deveria ter boa saúde. Até porque o Espírito Santo precisa de um corpo saudável para fazer as obras que ele precisa fazer. Então pensa comigo, como que o Espírito Santo, como que Deus pode te usar, talvez para pregar ou alguma coisa assim, se o seu corpo não estiver bem, se você estiver doente. Isso atrapalha até mesmo o Espírito Santo te usar para coisas poderosas que ele tem para sua vida. Exatamente, nós poderemos até adoecer, mas a nossa parte nós deveremos fazer. E isso é responsabilidade nossa, cuidar do corpo do Espírito Santo. Eu sei porque, gente, que desafio que é. Tem dia que eu levantando só Jesus, pedindo a Deus para me ressuscitar, para eu fazer uma atividade física. Porque não é brincadeira, porque nós precisamos. E vocês, adolescentes, precisam se mover desse lugar de apatia. A maioria das pessoas classifica os adolescentes até como deveras preguiçosos, porque não querem se movimentar para nada. Eles se contentam com esse tipo de atividade física do dedo. O dedo tá musculoso, hipertrofiado, e só o dedo. Porque de tanto ficar nas telas. Então vocês precisam sair disso, meninas, voltarem a se cuidar. Meninos, hoje eu vejo como que às vezes o aspecto visual mesmo, isso aqui não é excesso de vaidade, no cuidado, na higiene mesmo, muitas vezes estão comprometidos. E meninos e meninas dessa idade. Vocês precisam saber que vocês estão transicionando, tem que se cuidar da pele, cuidar do cabelo, se ajeitar. Tudo isso faz parte para que você transicione de forma saudável. O crente, seja ele criança, adolescente, jovem, adulto, ele é a pessoa mais sábia desse mundo. Então ele vai estar se alimentando bem, ele vai estar se movimentando, ele vai estar se vestindo, ele vai estar preocupando com a sua aparência. Não é essa idolatria que o mundo criou. Mas de forma saudável, nós precisamos. E o objetivo disso tudo, cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar de tudo, é para honrar a Deus, louvar a Deus com a criação que Ele nos deu, com o nosso corpo, tal, como isso é incrível. O intuito, o nosso objetivo é esse. Porque há pessoas que também querem extrair o máximo do potencial do corpo, que nem eu falei, para se exibirem na internet, para se acharem melhor do que as outras. Verdade. Né? E geralmente, os problemas acarretados também nessa área da falta de cuidado com o corpo, se torna um pecado gravíssimo. E tão importante quanto o nosso corpo físico, também existe a nossa saúde emocional. E você sabia quais que são os reflexos da nossa saúde emocional no nosso corpo físico? A paz do Senhor, adolescentes, estamos aqui para mais uma entrevista com vocês. E hoje nós queremos saber como vocês cuidam da saúde de vocês. Então, adolescentes, estamos aqui com o Daniel. Então, Daniel, você cuida da sua saúde? Se sim, como? Me alimentando direito, dormindo na hora certa, me exercitando, assim, essas coisas assim, normal. Então, adolescentes, estamos aqui com a Ana Luísa. Então, Ana Luísa, você cuida da sua saúde? Se sim, como? Eu cuido da minha higiene, eu me alongo. Podemos dizer que eu como salada um pouquinho, sim. E é isso, né? Estamos aqui com o Daniel. Então, Daniel, você cuida da sua saúde? Se sim, como? Sim, eu escovo os dentes, eu tomo banho. É isso, mas eu preservo, uma vida diariamente, eu sempre tomo banho. Escovo os dentes após cada refeição, ou quando eu vou sair também. É isso. E foi isso, adolescentes. Tchau! E aí, adolescentes?
adolescentes, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso Você Sabia? Onde iremos apresentar algumas informações que irão agregar a nossa aula de hoje. E no nosso Você Sabia, vamos falar um pouco sobre as reações do nosso corpo físico quando a nossa saúde emocional está desequilibrada. Não entendeu? Não se preocupe que você vai entender agora. Vem comigo! O desequilíbrio emocional pode se manifestar no nosso corpo físico de diversas maneiras, já que a nossa saúde mental e emocional está interligada profundamente ao nosso bem-estar físico. E agora vamos conhecer alguns desses problemas. Número 1, problemas gastrointestinais. Problemas como depressão, estresse e ansiedade pode causar em nós dores no estômago, má digestão, constipação e até diarreia, já que o intestino está conectado diretamente ao nosso cérebro. Segundo problema, tensão muscular e dores. Emoções como raiva, ansiedade ou frustrações podem levar ao aumento de tensão muscular, principalmente em nossas costas, ombros e pescoço, resultando então em dores e desconforto físico. Terceiro problema, problemas de sono. Insônia, sono superficial ou sono excessivo são comuns para aqueles que estão com a saúde emocional comprometida. Quarto problema, alterações no apetite. Emoções como tristeza ou estresse podem causar a perda do apetite, ou, em contrapartida, levar a pessoa a ter uma compulsão alimentar. Quinto problema, problemas de pele. O estresse emocional pode agravar as condições de nossa pele, causando assim em nós acne, psoríases ou até dermatites, além de causar erupções cutâneas e também coceiras. Então, meu caro adolescente, esses sintomas físicos muitas vezes indicam que o nosso corpo está tentando lidar com um desequilíbrio emocional. Por isso você precisa cuidar da sua saúde, tanto física, quanto emocional, quanto mental. Deus deseja que cada um de vocês tenha as suas emoções embasadas em Cristo. Então foi isso, meus caros adolescentes, esse foi o nosso Você Sabia de hoje. E lembre-se, saúde emocional não é algo de se brincar, mas sim precisa ser cuidado até nos mínimos detalhes. É isso, fique na paz e tchau! Então, nós aprendemos um pouco aqui sobre a questão dos cuidados do corpo, né? Mas também nós temos a nossa alma para cuidar, né? E temos, até em termos de comparação, os mesmos cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo, nós devemos ter com a nossa alma, né? Evitar algumas coisas que fazem mal ao corpo, nós precisamos evitar alguma coisa que faz mal para a alma, né? E tomar algumas atitudes também que faz mal para a alma. Então, o que adoece a alma do ser humano, da pessoa, né? São situações, né? E situações que nós mesmos criamos, né? Principalmente o pecado, né? Então, a geração de hoje, né? De crianças que têm crescido, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, né? Eles têm uma tendência de ser vítima, né? O vitimismo. Nós não somos vítimas, né? Nós somos frutos de uma queda que aconteceu lá no Jardim do Éden. Então, desde a queda, nós vivemos em fuga. Então, desde lá do Éden, nós nos tornamos reféns, né, dos medos, né, da culpa, do pecado, de tantas coisas que nos cercam. São situações, né, é claro que na maioria das vezes somos nós mesmos que erramos, né, por causa da nossa fraqueza, nós pecamos, nós erramos, e nós precisamos lutar até a morte contra o pecado. Vai ser uma luta constante para a vida toda. Nós precisamos entender essa questão, né? Verdade. Isso aí, essa batalha contra o pecado, me lembra muito daquele filme, O Senhor dos Anéis, que é uma trilogia. E aí, no último filme, mostra quando o Frodo, que é o personagem principal, que carrega um anel simbolizando o pecado. A missão dele é destruir esse anel. Para isso, ele precisa ir até um monte, e lá ele ele deveria jogar o anel no vulcão, e lá seria destruído. E tem uma trajetória inteira de sofrimento, de dor, e que, assim, quase problemas de morte. Eita. Quando ele chega lá para destruir o anel, ele olha assim e o anel meio que seduz ele. E ali ele seduz mesmo, né? O anel seduz ele olha pro amigo dele, o Sam, e fala: não vou jogar fora, não.
Mas aí, depois de uma batalha, ele conseguiu realmente jogar o anel fora e Perdeu vencer, até o dedo, né? combater até o sangue, como o tio Júnior falou. Perdeu até o dedo, né? Frodo perde o dedo porque ele não queria. Na hora que ele realmente precisava lutar contra o pecado, ele é vencido, né? Durante a trajetória dele todinha, toda a trilogia, mostra como que o anel vai adoecendo ele. Se você vê, o Frodo que começa o filme, ele é totalmente diferente do Frodo que termina. Porque ele já tá adoecido, porque ele carrega o pecado por muito tempo. E se nós não cuidarmos da nossa alma, à luz da palavra, de acordo com o que a Bíblia ensina, nós vamos adoecer também. Até como o Júnior falou, o pecado, ele adoece a nossa alma. A situação, nós falamos de coisas que nós mesmos praticamos, né? De erros que nós mesmos praticamos, que adoecem a nossa alma. Mas também, pastora Renata, nós somos cercados de situações adversas, que nós não temos o controle sobre elas. Né? Uma família desestruturada, né? Uma violência, um bullying, são várias situações que adoecem a nossa alma, uma traição, são muitas situações que nós não temos o controle. E como lidar com situações assim? Meu Deus, é muito importante porque hoje, e sempre foi, cada geração terá seu desafio de lidar com as suas aflições. Desde que nasce uma criança, ela já vai crescendo, tendo que lidar com dilemas existenciais. Dilemas difíceis muitas vezes. Mas veja, eu tenho o meu próprio exemplo. Eu tive uma partida da pré-adolescência para a adolescência muito difícil. Eu lembro que eu era um pouco acima do peso, ainda tô fofinha, né? Mas naquela época ainda o desafio era maior. E eu tinha muitos apelidos por conta disso. Eu lembro que eu fui queimada porque perseguidores, vamos dizer assim, me queimaram certa vez na escola. Eu tive meus cabelos cortados, apanhei na escola. Ou seja, eu era uma pessoa que parece que aonde eu andava tinha uma placa sobre a minha cabeça. Não goste de mim, eu sou terrível, eu sou feia. Enfim, mas o que eu quero dizer para vocês? Como é, pastora Renata, que você sobreviveu numa adolescência tão conturbada e tão atacada? Eu resolvi acreditar no que a Bíblia dizia a respeito de mim. Eu ouvia do meu pai que Jesus me amava. Eu acreditei que Deus me amava, que eu era filha querida, a despeito do diabo querer destruir essa verdade com ataques. Eu sabia que todo ataque que me acontecia, eu resolvi acreditar nisso. Era porque Deus tinha algo na minha vida. Se eu tivesse lá atrás acreditado na mentira do diabo, eu não estaria aqui hoje para dizer para você. Então, talvez agora o diabo também esteja lançando na tua mente que você não é bonita, que você não é bonito, que menino não vai gostar de você, que menina não vai gostar de você, né? Ou seja, não vai ter ninguém que vai ser atraído por você, porque você tem a autoestima lá embaixo. Talvez você ache que você não é inteligente, você não é interessante. O diabo começa a lançar tantas coisas que você acaba não conseguindo sair desse lugar de desolação, lugar de sofrimento, de angústia, a maioria extremamente ansioso pelos efeitos comparativos. Você abre aí a internet, né? Todo mundo é lindo, todo mundo tá na Disney, todo mundo tá bombando e eu tô levando essa vida sem graça. O diabo vai querer bombardear você. Só que você precisa saber, emoções corretas só existem aonde os conceitos certos são plantados. Que conceitos certos são esses? Os conceitos da verdade da palavra de Deus. Exatamente. Quando você falou aí sobre mentiras do diabo, eu lembro da passagem da tentação do diabo a Jesus, né? Quando ele diz, se tu és mesmo filho de Deus, torna essas pedras em pães, pula do penhasco, porque na passagem anterior, Deus tinha descido com o Espírito Santo e dito, tu és meu filho amado em quem me comprazo. Deus tinha comprovado a Jesus a identidade dele. Mas no deserto, o diabo veio e bombardeou a mente de Jesus, dizendo, se tu és filho de Deus. Ele fez ele duvidar da identidade que Deus tinha sobre ele e o fez tentar ceder, né? Isso aí, ceder a tentação do pecado. Mas Jesus sabia quem ele era em Deus. Aleluia. E por isso não caiu na tentação. E é isso aí que a E ele venceu como? Ele venceu na palavra. Ele venceu citando a palavra, porque era nela que ele estava fundamentado. Então é isso. Como eu serei invencível nas emoções? Se eu alimentar minha mente com os conceitos corretos da palavra. Eu sou filho amado.
Eu não Exatamente. preciso, ainda que eu passe momentos, às vezes você tem uma família desconjecturada agora, desestruturada, mas se você entender que Deus te ama, você vai entender que lá na frente tudo isso vai contribuir para o seu bem. Você será uma testemunha do amor de Deus em maior medida, porque quanto mais é a dor, maior é o consolo experimentado. Quanto maior a dificuldade, maior o poder de Deus dispensado sobre Glória a você. Deus. A matemática de Deus não vai errar com você. Ah, mas eu sofri mais do que ela, então vai experimentar maior amor. Ah, mas eu passei por um momento de maior escassez, vai experimentar em Deus maior abundância, porque Deus não ficará devendo nada à nossa trajetória. Ele será contentamento, realização para você. Então saia dessa caixinha de acusação do inimigo. Não acredita, porque o inimigo vai dizer mentira sobre você. O diabo existe para desdizer o que Deus disse a seu respeito. Deus vai dizer, você é filho amado. O diabo vai dizer, você não tem valor nenhum. Se você fosse filho, não estava passando por isso. Então, aprenda a resistir e dizer, o meu Deus cuida de mim. O meu Deus tem o melhor para mim. Ainda que hoje a figueira não esteja florescendo, eu sei que Deus vai se levantar em meu favor. No tempo oportuno, Ele vai se levantar. Ele está cuidando de mim. Isso é muito importante. Por que a ansiedade e a depressão se tornou o mal do século? Por que essas doenças são tão recorrentes no nosso tempo? Você já pensou algo sobre isso? Por que o homem sofre cada vez mais desses males e cada vez mais novos distúrbios comportamentais aparecem? É porque o homem evoluiu na ciência, mas também evoluiu na sua habilidade de pecar e de transgredir. Filosofias mais perniciosas e mais desmerecendo Deus aparecem. A proporção que o homem se torna mais egoísta, mais centrado em si mesmo e na busca de satisfação pessoal, mais vazio ele se sente. Então, esta é a sociedade mais próspera de todos os tempos, a mais rica e a sociedade que oferece a maior oportunidade, mas os homens continuam ainda mais infelizes. Por quê? Porque o homem tem buscado a satisfação em coisas. Por isso as pessoas são egoístas, são avarentas, são presas ao materialismo. E quanto mais as pessoas se prendem a isso, mais doentes, mais ansiosas. A ansiedade é sofrida por alguém que é apegada a alguma coisa. É o medo de perder. Então esses temores que acompanham o ajuntar, o trabalhar, o correr, o estresse de conseguir as coisas, promove doenças emocionais e o homem está cada vez mais depressivo. A depressão é uma doença mais resultado desse mundo atarefado, da busca, do desejo de possuir e de uma vida puramente egocêntrica. Que Deus nos guarde desse comportamento pecaminoso. E assim como foram comentados pela pastora Renata e pela Duda, sobre estar firmado na palavra, não ter dúvida. Talvez essa seja a grande verdade que vai salvar as nossas vidas desse tipo de doença. A gente não ter dúvida do nosso propósito, a gente não ter dúvida de quem a gente é filho, a gente não ter dúvida, ter a clareza de que Deus nos conduz, de que Deus nos ama, que Deus tem o melhor para nós. Isso nos protege da ansiedade, assim como Filipenses 4:4 fala, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Sempre a Bíblia nos ensina a nós nos alegrarmos, não pela nossa situação, não porque nossa vida vai bem, mas porque Jesus Cristo venceu na cruz o nosso pecado, venceu tudo e nos remiu através do seu sangue. Esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo da nossa felicidade. Isso tem que ser o motivo da nossa vida, do nosso tudo, que Jesus venceu a morte. Então, pessoal, nós temos aprendido aqui, então, como lidar com situações difíceis, né? Doenças no corpo, na alma, né? Então, como a pastora Renata já falou, o Luiz também já abordou um pouco, é uma questão de fé, né? A fé, ela é o fundamento, né? Paulo vai dizendo em Hebreus ali, que a fé, ela é um firme fundamento das coisas que se não veem e a prova daquelas que se esperam. Então a fé, ela é o fundamento. O que é o fundamento? O fundamento é a base, né? Onde é o alicerce, onde tudo para cima é fortalecido nessa base, né? Se essa base ela se enfraquece, as coisas que vêm de cima, né? que estão acima desse fundamento, dessa base, elas ficam vulneráveis, elas se enfraquecem também. Então é uma questão de fé. Nós precisamos acreditar
a circunstância que nos cerca, né, a nossa dor, as doenças da alma, o que a gente está passando, não pode determinar na nossa vida, aprendam isso, o que nós somos em Cristo. Né? O que vai determinar isso é a palavra de Deus. Nós precisamos crer na palavra de Deus independentemente, né, da situação que nos cercam. Né? Porque problema todo mundo vai passar, não é isso. Então nós precisamos acreditar, está doendo, está passando por difícil, mas continua acreditando. Vamos imaginar aquela passagem de Jesus ali na altas horas da noite, né, na quarta vigília, onde os discípulos estavam atravessando o mar, né, e o vento estava revolto, o mar estava agitado e Jesus não estava lá. Né? De repente, eu imagino que seria uma noite de lua, né, alguma coisa assim, e eles avistam uma pessoa. Né? E eles ficam desesperados, começam a gritar, é um fantasma, é um fantasma. E, né, aí Jesus fala, ei, sou eu, tem de bom ânimo, sou eu. Então Pedro fala, se é tu mesmo, Senhor, mande que eu vá sobre as águas. Né? Então e Jesus falou, vem. Né? Então Pedro automaticamente vai lá, desce do mar e começa a andar por cima das águas. E quando ele começa, imagina a cena, Pedro andando por cima das águas, olhando para Jesus. Aí só que de repente o vento começa a aumentar, as águas começam a se agitar mais, mas ele está olhando para Jesus. Aí quando o vento começa a soprar, aí ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o vento, para a circunstância. Quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Verdade. Então o segredo, fita os olhos em Jesus. Como diz Paulo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não são as circunstâncias que vão determinar a nossa vida. Né? É nós olharmos para Jesus. E assim como o tio Júnior falou, concluindo o assunto do barquinho, quando Pedro estava afundando, ele não simplesmente afundou. Ele olhou para cima e disse, Senhor, socorre-me. E Jesus ofereceu socorro a ele, então ele conseguiu caminhar, voltar para o barco, ainda olhando para Jesus. Então, se o seu caso é de alguém que está afundando no mar, que acabou tirando os olhos de Jesus, peça socorro. Vá a ele e procure ajuda, porque ele fala, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Então, ele tem o socorro para você, basta pedir. Meu Deus, e adolescentes, eu gostaria de te perguntar hoje, nesse excesso de vitimismo que nós vivemos, como seria o jovem Daniel, que foi roubado da sua terra, foi contrário à sua vontade, aqui um eunuco nesse tempo, então você imagina para um jovem castrado nesse momento, longe da sua família, se ele não soubesse quem ele é, como foi falado aqui, se não houvesse um fundamento na fé, se ele não soubesse quem era o seu Deus, ele não teria condição nem de ter sobrevivido e muito menos de ter influenciado e impactado aquela geração. Babilônia não poderia contar com a excelência de Daniel se ele não fosse sarado. Daniel chega, ele está preocupado em honrar a Deus. Então ele não está preocupado com ele mesmo, com suas dores, mas aqui ele está preocupado que ali ele pode florescer. Mesmo em terra estranha, em lugares de dor, ele sabia que posicionado ele poderia contribuir, crescer, prosperar. Então que nessa manhã você entenda também que apesar da sua dor, Deus vai usar isso não só para o teu benefício, mas no futuro para benefício, quem sabe, de uma nação. Daniel sarado pôde ajudar uma nação, ajudar o mundo do seu tempo, porque governava sobre 27 províncias. Então veja, Deus não vai deixar você encerrado no lugar da tua dor. A tua dor, Deus quer que ela seja usada, se ela existe, e é possível que exista, para a glória de Deus, para uma virada, para que você entenda que tudo na tua vida contribuiu para o teu bem. No final de tudo, tem um Pai que te ama, e Ele está alinhado para derramar sobre você um espírito de excelência e te dar uma nova história. Você não vai entrar para a história como alguém que foi roubado da sua terra como Daniel, alguém que foi castrado dos seus sonhos, alguém que foi roubado e que não pôde viver mais com a sua família, mas vai entrar como alguém poderoso que trouxe livramento para a geração de seu tempo. Que Deus abençoe vocês nessa manhã. Amém. E agora a gente vai entrar num momento muito legal, né? Um momento de gratidão. Hora da gente agradecer a Deus com nossos dízimos, com nossas ofertas. E, Renata, a gente pode ver que tem pessoas dispostas a pagar milhões, milhares de dólares, de reais, para poder curar suas emoções. Verdade. Ter a saúde física. Verdade, Luiz. Ter a saúde Daria emocional. tudo que tem. Daria tudo que tem, assim como aquela mulher do fluxo de sangue que vendeu tudo que tinha. Para ela poder ser curada daquilo.
E nós temos todas as ferramentas, né? todas as ferramentas, nós temos Deus que nos ama, temos a vitória sobre a morte, sobre o nosso pecado. E a nossa oferta é uma oferta de gratidão. Então, com seu coração grato a Deus, oferte a Deus, ó. Tem o nosso Pix, o PicPay aparecendo aqui embaixo. Também tem o projeto dos nossos 1000 valentes, que a gente quer comprar esse espaço maravilhoso que vocês estão vendo aí. E tudo isso pra glória de Deus. Me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou o Pedro, estou aqui para mais um quiz com vocês. E hoje vamos para o quiz da nossa lição 3. Bora para a primeira pergunta. Primeira pergunta. O que é mais importante para mantermos o nosso bem-estar? Letra A, cultivar boas amizades. Letra B, cuidar da nossa saúde física. Letra C, relacionamento com Deus. Ou a letra D, buscar riquezas terrenas. Tempo na tela. E a resposta da primeira pergunta é letra C, relacionamento com Deus. Segunda pergunta, o que nós precisamos cuidar mais? Letra A, do nosso corpo físico e da nossa saúde. Letra B, da nossa alma e dos nossos sentimentos. Letra C, do nosso espírito e de tudo relacionado à nossa vida espiritual. Ou letra D, de nós por inteiro. Tempo na tela. A resposta para a segunda pergunta é letra D, de nós por inteiro. Terceira pergunta. O que mais faz mal à alma, o espírito e ao corpo? Letra A, dormir até tarde e ser desleixado com a nossa alimentação. Letra B, sofrer bullying e nos compararmos com as pessoas das redes sociais. Letra C, o pecado. Ou letra D, nenhuma das alternativas anteriores. Tempo na tela.
E a resposta da terceira pergunta é claro que é o pecado. E agora vamos para a quarta e última pergunta. Você acredita que Deus quer cuidar de você em todas as áreas? Letra A. Sim, pois assim como Deus nos ama por inteiro, Ele nos quer bem por inteiro. Letra B. Não, pois Deus só zela pela nossa vida espiritual e o resto a gente tem que cuidar sozinhos. Letra C. Depende, pois Ele só cuida de nós quando estamos em nosso estado perfeito de santidade. Ou a letra D. Todas as alternativas. Tempo na tela. E é claro que é a letra A. Sim, pois assim como Deus nos ama por inteiro, Ele nos quer bem por inteiro. E foi isso, adolescentes. Tchau! Amém, adolescente. Amém, Glória a Deus. E que você, adolescente, possa se cuidar por inteiro. Corpo, alma, mente, espírito, não é? Totalmente são para a glória de Deus. Você já tem as ferramentas aí. Amém? Vamos orar para encerrar essa aula então. Senhor Jesus, muito obrigada porque teu Espírito esteve conosco. Porque Ele nos direcionou e eu tenho certeza que Ele está visitando cada ouvinte, Senhor. Pai, nós não estamos ali perto de cada um, mas o teu Espírito sonda cada coração. Que o Senhor faça a tua obra maravilhosa, curando, nos ensinando a cuidar do templo do Espírito, que é o nosso corpo, mas também cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espiritual, crendo nas verdades da tua palavra sobre o Senhor e sobre nós. Pai, a verdade ajustada em nós também vai ajustar nossas emoções. Então nos dê condições e poder para viver uma vida gloriosa, equilibrada fisicamente, emocionalmente, em nome de Jesus. Abençoa cada visitante que esteve conosco, cada aluno, aonde essa mensagem chegar, que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus.